ajustando aqui a transmissão ao vivo. Vamos já começar a live Depressão em tempos de pandemia. Se você está interessado. Tudo bom, Alan? Tudo bom, graças a Deus. Deixa eu te falar. Ó, a gente está transmitindo em 2 lugares simultaneamente. Vou continuar aqui com vocês do LTV. Mariana tá entrando, Carvalho, Luciane, aqui no pau de Robson, Laura, bem-vindos. A gente vai estar entrando já aqui com o Alan Barros. Ele conviveu com a depressão durante 20 anos e vai conversar um pouco com a gente. Você pode participar dessa live enviando perguntas, enviando dúvidas. Para quem está entrando nesse Instagram aqui no LTV, eu te convido a entrar no Lupaldi, @Lupaldi, e acompanhar lá a fala do Alan, tá? Vamos colocar o Alan aqui. Aqui, o Alan tá entrando. Boa tarde, pessoal. Como é que estão de quarentena? Felipe tá entrando, Laura entrou. Vamos chamar os amigos, que o assunto vai ser bem interessante hoje. Alan conseguiu entrar aqui. Aviãozinho. Tudo bem? E aí, querido? Clica no aviãozinho, manda para as pessoas. Oi, fala. Eu tô num lugar muito olha ruim, só, né? tem que escutar aqui. Olha o cabeção aqui. Essa tecnologia aqui, tá vendo? Um eu escuto de um jeito, outro de outro. Agora eu tô ouvindo. Ô, Paulo, estou num lugar muito triste, muito ruim, que eu amo estar. Ó, minha prima Dani, da Turquia, tá? Temos pessoas da Turquia Um abraço aqui, tá aí, bom? um abraço aí, que bacana. Um beijo, Dani, prima. Olha onde eu tô, Que meu bonito. amigo. Isso aí não tem como ter depressão num lugar desse, né? Não, não tem. Aqui a gente encontra, aqui na verdade é uma das nossas pílulas de felicidade. Nós vamos falar muito sobre depressão, saúde mental e também sobre felicidade. Que maravilha. Deixa eu te apresentar para as pessoas aqui que estão entrando. O Instagram demora um pouco as pessoas entrarem, né? Silmara está entrando também. E Yuri, só para a gente esperar um pouquinho as pessoas voltarem, eu estou super feliz de estar podendo participar de tudo isso. É um tema que as pessoas que me conhecem de perto sabem que eu falo assim 24 horas por dia, porque de fato a minha ideia com tudo isso, quando eu decidi abrir de fato o meu coração e escrever o livro, foi transformador em amor. É isso que eu acordo por isso e vou fazer isso o resto da minha vida. Eu faço isso com maior amor e carinho. E, assim, Pessoal do LTV que está entrando ali também, vai lá no Lupaldi que a gente está transmitindo lá. Pessoal que está entrando, vai ficar gravado também essa live, o Alan conviveu, né? Infelizmente a gente fala com a depressão durante 20 anos, né? Escreveu um livro, Tenho Depressão e Agora, e participa de vários movimentos aqui, grupos de apoio, né? Para tentar reanimar. Eu falo reanimar porque a depressão está muito aliada à tristeza, né, Alan? Então, a gente convive com ela diariamente. Eu andei pesquisando algumas coisas aqui em 2018. 300 milhões de pessoas, né, sofrem com isso. O dado deve ser muito superior a isso, né, o atual. E eu queria que a gente realmente batesse um papo com você que está nas redes sociais, passa por isso, ou acha que tem, às vezes a gente acha que tem e não sabe como diagnosticar. Vamos bater um papo bem legal com o Alan, da forma que a gente pode. A gente queria ter te convidado para o estúdio, mas todo mundo aqui, por conta da pandemia, fazendo home office, né? Mas estarei com o maior prazer. Entrou uma das minhas maiores mentoras, chamada Márcia Ferreira. Um beijo, Márcia. Amo você. Depois nós vamos falar das pessoas. Tem pessoas da família, estou muito feliz. Meu amigo, depois vou falar das pessoas que me ajudaram aí a trilhar esse caminho e me ajudam a cada dia, né? Você falou sobre pessoas que não sabem e que, enfim, que descobrem ou que nunca descobrem. E a gente também tem muitas pessoas que sabem e não sabem lidar com isso, não compreendem, não se autocompreendem. Essa é uma das principais vertentes do meu trabalho. Com certeza. E assim, e o que eu vejo muito, Alan, é que, só para dizer, a Ieda entrou aqui no outro, o engenheiro Roberto entrou, vai lá no Lupaldi, que a gente está transmitindo ao vivo lá das duas formas. Vou até aprendido que não tem como colocar os dois ao mesmo tempo se os dois têm 2 celulares, né? Essa tecnologia me deixa louco. Vamos lá, vamos de informação então. Olha, gente, hoje em 24 horas foram 211 óbitos, né, a nível nacional, decorrentes aí do coronavírus, né, um assunto bem delicado. 36.599 casos confirmados no Brasil. A taxa de letalidade subiu para 6,4%, e isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito,
porque a gente não pode brincar, né, com a pandemia, mas também a gente não pode deixar de se preocupar com os efeitos pós-pandemia. Quando eu convidei o Alan para participar dessa live, ele foi bem incisivo, eu até gostei do comentário dele, para a gente deixar de falar um pouco de pandemia, as pessoas estão tensas, estão em pânico, né? Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, principalmente no âmbito da depressão, porque as pessoas que já sofrem com isso antes da pandemia pode potencializar isso, ou um assunto que eu comentei com o Alan durante a semana, ou não. Ou pode até melhorar o quadro a partir do momento que você convive mais com o seu familiar, convive mais com as pessoas de casa e passa a ter um olhar melhor. Será que isso, espiritualmente falando, não foi um aviso, né, dessa lástima do vírus para as pessoas? Alan, como é que você vê isso em relação a esse período de pandemia? Você acha que houve uma piora, uma melhora nesses quadros de depressão? Eu acho assim que eu acho que como você trouxe um ponto muito importante que depois que a gente conversou para ler alguns pontos, né, que eu primeiro quero te agradecer por esse convite. Faz tempo que tá para a gente se conhecer pessoalmente, né? Tem tempo mesmo, né? Primeiro É, virtualmente, né? primeiro virtualmente. E aí eu recebi esse convite com o maior amor e carinho, intermediado pela Mariana Almeida, que é uma amiga Beijo querida, para ela. de paixão. Um beijo para ela, daqui a pouco ela entra. Então, agradecer mesmo. O que acontece? Você trouxe para mim, quando eu estava ajustando, gente. Então, quando eu faço uma live, eu sou convidado para alguma live, as pessoas me convidam com muito carinho e muito respeito. Temos muito respeito para levar para vocês, de fato, o melhor conteúdo. Então, estávamos conversando muito, né, sobre os pontos e tudo mais. E você me trouxe um ponto muito importante, Alan. Você vê algum ponto positivo dentro de todo esse processo de transformação, que eu prefiro chamar assim, esse processo de transformação sistêmica, energética, espiritual que a gente está passando? Você vê algum ponto positivo para a depressão e a saúde mental? Eu vejo, ele falou. Porque eu acho que as pessoas podem sim estarem mais umas com as outras e se recuperar um pouco melhor. O que acontece? Ao meu ver, de acordo com a sua pergunta, ao meu ver, assim, existem várias sensações e emoções. Quando eu falo sobre saúde mental, a minha principal preocupação não é necessariamente rotular, não é necessariamente isolar um rótulo, ou é depressão, ou ansiedade, ou é tristeza, alguma coisa. Minha grande preocupação é entender quais as sensações e o equilíbrio delas que as pessoas estão passando. No caso da pandemia, eu acredito que a gente, como um todo, não só eu que superei uma depressão, nem só o Yuri que está aí do outro lado, como comunicador, nem só você que está vendo essa live, nem só você que vai ver essa live depois, todos nós estamos passando por momentos de montanha-russa emocional. Então, o que eu posso falar? Eu já passei por eu vou citar aqui muito rapidamente todas as sensações e emoções que eu tive, já, tá? Primeiro, estranheza, que é a que mais me persegue, que é uma sensação de estranheza, eu me sinto estranho, eu não sei nem o que pensar direito. Depois veio raiva, depois veio não aceitação, depois veio medo, veio desespero, depois veio uma paz que me tranquilizava, depois veio o conforto, depois veio a reversão. Então, assim, são várias sensações, Yuri, que a gente tem diante de um mesmo cenário. Agora, que aumenta, sim, as taxas, eu, Alan, acredito que não é a depressão em si que se instala de uma forma mais forte. Eu acredito que a ansiedade, ela se instala de uma forma mais forte, né? Então, eu vou falar muito, eu acabei de receber uma pergunta, com depressão já te deixou você ansioso? Obrigado pela pergunta, a gente vai respondendo aqui. E mandem, você abriu a pergunta, meu amigo? Você abriu aí as perguntinhas no... Eu não sei abrir também. As perguntas? Aquelas perguntinhas no interrogaçãozinho. No interrogaçãozinho. Tá aberto aqui. Tá aberto sim, tá aberto comentários. Tá aberto todo Pra mundo. mim, não... Alan, só um pouquinho, deixa eu só falar pro pessoal do LTV, que tem muita gente entrando aqui no outro. Pessoal, você que tá entrando aqui no LTV@Brasil, entra no @Lupaldi, tá aqui escrito aqui em cima. Porque eu não consegui transmitir nos dois locais ao mesmo tempo, então no Lupaldi tem mais espectadores assistindo, então a gente vai continuar aqui nesse. Entra lá que tá bem interessante o papo, eu vou continuar transmitindo aqui, mas vocês vão ficar só me vendo. É interessante que vocês vejam o Alan e escutem ele, que é mais interessante do que eu falo. É nada. A estrela aqui,
A estrela somos todos nós aqui. Posso só finalizar, só pegar uma linha de raciocínio melhor em relação ao que eu estava falando? Gente, sabe esse aviãozinho que está aí do lado? Mandem para as pessoas que você acha que precisam dessa live ou que vão ter algum conteúdo a mais por conta dessa live. Às vezes você não passa por isso que a gente está falando, sobre depressão, ansiedade, pensamento suicida. Não teve nenhum momento de superação. Eu acho que todo mundo supera alguma coisa todos os dias, mas enfim. Se você acha que alguém pode ser beneficiado com essa live, manda um aviãozinho, manda para essa pessoa e a gente vai conseguir levar mais luz e amor para o resto desse Brasil e desse mundo todo. Tô fazendo Deem isso agora também. coraçãozinho, deem esse coraçãozinho, que a gente quer uma live com muito coração, né, Yuri? O Com coração, certeza. gente, o coração nos ajuda a ser bem ranqueado para que as pessoas enxerguem, visualizem melhor essa live e chegue no coração e nos olhos e no coração de mais pessoas. Deem bastante coraçãozinho. Perguntem na interrogação, a gente abre para pergunta e comentário, claro, mas se você quiser ter uma pergunta específica, manda aí, começar o coraçãozinho. Vamos, gente, coraçãozinho, muito coraçãozinho. Agradeço de coração. Agradecemos, né, de coração. E Com mandem certeza. perguntas também, né, que vai aparecer na nossa tela. Aos poucos a gente vai respondendo. Entrou a Flávia Haddad, eu preciso fazer um parênteses. Fora todo mundo que eu já vi que entrou, que eu estou muito feliz. Tem irmã da igreja, tem amigo que mora em Ribeirão Preto. Agora entrou a Flávia. A Flávia Haddad é a paixão da minha vida. Eu falo que ela é a deusa da saúde mental e da psicologia. Ela é uma irmãzona, uma prima de coração. Ela é coautora do meu livro, Tenho Depressão e Agora. Ela é mentora. Aqui, esse é meu livro, Yuri. Eu vi, Tenho tô louco para Depressão e ler. Agora. Não, você vai ler, e rápido. Ela é mentora do grupo de apoio junto comigo. Então, assim, a gente faz um trabalho, a gente tenta fazer um trabalho de muita luz aí para as pessoas e a gente tem o mesmo coração, que é iluminar. Que bom. E fala. Alan, para a gente dar um norte, eu recebi muitas perguntas durante essa semana. Olha que E legal. eu queria primeiro, além de agradecer, esperar as pessoas entrarem, reforçar o convite. Convide as pessoas, às vezes ela está passando por um momento de tristeza, de isolamento, e você não sabe quem são elas, né? Então convidem essas pessoas para assistir a live. Jucinei, que está aqui no LPV, entra lá no Lupaldi. Luzair também entra lá no Lupaldi, a gente está lá transmitindo simultaneamente, para a gente não ficar sempre voltando nessa transmissão. Eu queria que tu esclarecesse para as pessoas, assim, quando que a gente começa a sentir que está com depressão ou um quadro de tristeza, né? Ou diagnosticar isso na pessoa que está próxima a gente. Tem algum diagnóstico preciso, ou tem que passar por um especialista? Tá, você tá me perguntando sobre sintomas, né? Quando eu É, estava mandando aviãozinho aqui pro pessoal. É, Você que é maravilhoso, te amo e Deus sempre te abençoe. E o seguinte, Yuri, assim, eu costumo falar não, a primeira coisa que eu falo quando eu me apresento, seja em palestra, seja na televisão, seja no rádio, no final, a primeira coisa que eu falo é, gente, eu não sou psicólogo e nem psiquiatra, tá? No meu livro tem um capítulo dedicado carinhosamente a esses dois profissionais. Só existem dois profissionais na face da Terra capazes de diagnosticar uma depressão, algum transtorno emocional de humor, ansiedade, síndrome de burnout, bipolaridade, que chama-se psicólogo e psiquiatra. Alan, qual é o primeiro profissional que você acredita que eu deva ser apresentado caso eu tenha algum sintoma, né? Eu acredito, Yuri, que seja o psicólogo, né? Eu acho que é o primeiro profissional que a pessoa deva ser apresentada, ou seja, buscar uma terapia convencional. Depois nós vamos falar das outras terapias alternativas, que eu sou apaixonado, mas como tecnicamente só o psicólogo e o psiquiatra são habilitados para diagnosticar, você precisa buscar um terapeuta. O terapeuta que eu falo é psicólogo mesmo, com formação em psicologia. Alan, mas o meu caso é um pouco mais grave, é o caso da minha filha, do meu filho é um pouco mais grave. Eu falo sempre assim para vocês, o melhor tratamento, ele tem um tripé, que é eu, Alan, acredito na terapia convencional com psicólogo, consulta com psiquiatra e terapia alternativa, né, que nós vamos falar um pouquinho melhor. É um tripé. Esses três nos compõem, aliás, compõem todo o nosso tratamento. Mas eu gosto muito de falar sobre a importância do psiquiatra, né? Porque às vezes você fala, Alan, eu procuro psicólogo ou psiquiatra?
faz uma autorreflexão. Eu acredito que se você está vendo que tem alguma coisa um pouco mais errada, e não só uma tristeza, acredito que você deva se consultar com uma terapia e juntos vocês chegarem no consenso se deve ir na psiquiatria. Alan, quando que eu devo ir primeiro na psiquiatra? No psiquiatra. Quando você sentir que os seus sintomas estão muito fortes, ou alguém próximo de você, de repente você que está na live não passa por isso, mas você convive com alguém que passa por isso. Quando você perceber que os sintomas estão muito fortes já, né? Então tem aquele sentido de vida que já não tem mais. Às vezes a pessoa só quer ficar no quarto. Às vezes a pessoa perde motivação. E principalmente, gente, se na sua cabeça, ou na cabeça de quem está do seu lado, já passou, mesmo que muito rapidamente, a ideia de suicídio. E não é só assim, quero me suicidar. É assim, eu acho que esse mundo seria melhor sem eu. Ou então, eu acho que eu não faria falta nisso. Ou então, eu não me encaixo mais aqui, eu acho que eu vou embora. São sinais que o suicida dá. Então, assim, não sei em que momento que o Yuri vai puxar a minha língua para falar sobre suicídio, mas eu trago um trabalho de suicidologia, eu sou estudante de suicidologia e faço uma capacitação de prevenção e pós-venção do suicídio e ministro essa capacitação aí por Cuiabá, por Mato Grosso. Quero fazer isso muito mais. Mas é isso. Então, assim, só para fechar a pergunta. Parênteses, Alan, desculpa te interromper, você falou do suicídio, a gente vai falar assim sobre o suicídio. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, há por ano 800 mil, né, suicídios, principalmente entre as idades de 15 e 29 anos. Gente, isso não é brincadeira. Suicídio não é frescura, depressão não é frescura, né? Tá com som aí? Normal? Estão falando... O som para mim tá ótimo. Pessoal, dá um joinha. O meu tá ruim? Ô, Dani, entra no meu pessoal, no Lupaldi. Esse aqui tá sem a transmissão do Alan. É porque estão reclamando do som, mas acho que é o som do outro. Tem pessoas muito queridas entrando. Muito. Eu nem consigo falar com todo mundo, Se eu ficar dando alô, mas pessoas muito queridas que eu amo muito. O Jefferson entrou aí, nosso secretário, né? Então, assim, olha que honra. O Jefferson entrou? Entrou nosso secretário. Eu mandei aviãozinho. A Mariana também entrou, minha irmã lá de Cristalina. Que bom. Tá entrando. Se a gente for falar, Jefferson aí, o Jefferson disse que o som tá muito bom. Que bom, secretário. O Jefferson tá maravilhoso. É uma pessoa maravilhosa. Já entrevistei e vou chamar um novo projeto agora aqui em Mato Grosso. Olha só, isso eu tô gostando dessa energia, de falar de um assunto tão triste com energia tão positiva, que eu acho que é isso que as pessoas em casa têm que viver, né? Esse período de pandemia que é tão triste, tão depressivo, por um lado, ele pode se tornar, dependendo de você, de casa, torná-lo mais agradável e ter essas relações interpessoais mais trabalhadas, né? Valorizar mais a sua mãe, a sua irmã, o seu pai, aquela pessoa querida que tanto tempo você não via por conta dos celulares, do meio virtual, do meio digital, né? Então, eu acho que eu acredito, Alan, se eu estiver errado, você me corrige, que eu acho que esses quadros, a ansiedade é a doença do século, né? Que decorreu aí para a depressão. Será que o meio virtual não contribuiu muito para isso, o meio digital? Esse distanciamento das pessoas das outras acabou criando uma subrealidade que não existe, porque a gente sabe que o mundo digital é um mundo irreal, né? As pessoas sempre estão felizes, sempre têm dinheiro, sempre estão cheios de amigos ao redor. Será que isso não contribui um pouco para quando você dá aquele clique de realidade, você entra numa tristeza profunda? E se frustrar, né? A gente, quando olha de novo para a nossa vida, a gente se frustra pela vida que a gente não tem, que a gente gostaria de ter. É muito interessante essa pergunta, porque eu falo, no livro tem um capítulo que chama Depressão e Rede Social Tudo a Ver, que é com a Maria Augusta Ribeiro, que é que faz parte do livro, que é coautora, que é fantástica. Eu adoro estudar o tema depressão e rede social, mas eu vou responder de forma bastante simples. Isso que você me perguntou, meu amigo, que é o seguinte. Assim como o dinheiro não tem o poder, por ser um papel, ele não tem um poder para imprimir na sua vida o bom ou o mal, quem faz esse papel é o ser humano. A internet é a mesma coisa. A internet é uma ferramenta tecnológica. Ela não tem o poder de imprimir o bom ou o mal. Ela não tem o poder de pegar isso para o bem ou para o mal. Agora tem uma coisa muito séria, que ela desperta. Ela desperta o sentimento mais nocivo. Eu sou formado em programação neurolinguística, né? Então eu faço todo esse trabalho de autodesenvolvimento. Eu sou apaixonado por PNL. E lá na PNL a gente estuda uma coisa que marcou muito. Que um dos sentimentos... Vou fazer uma enquete para você, rapidão. Qual é um dos sentimentos mais nocivos
para que a gente pode fazer que a internet traz muito. Não sei, não tem resposta, não tem resposta. Não, Ó, bem... pensem aí. Mas eu vou falar para vocês, adiantando, a comparação. O que é a internet se não a comparação? Então, assim, gente, a comparação de tudo, não só da sua vida com a internet, mas é da sua vida com a grama do vizinho, é do seu relacionamento com o relacionamento de um casal de amigos que você acha que vive super bem, da sua empresa para outra empresa. Então, assim, gente, a comparação é um dos sentimentos que nos despertam emoções mais nocivas que tem. O que é a internet se não comparação? Então, assim, respondendo sua pergunta de forma precisa, a internet não faz isso. A internet em si é uma tecnologia que, se ela usada para o bem, ela é fantástica, ela é capaz de salvar vidas. Assim como o CVV, através da internet, salva vidas, porque hoje em dia o CVV é 188, gente, é gratuito o CVV. Eles têm online, você digita. Então, assim, fora lives, fora milhões de conteúdo que pode salvar sua vida, sim, né? E a vida da sua família. Às vezes você aprende um curso online, aplica, ganha dinheiro, enfim, possibilita a comida da sua família. Agora, ela só é uma ferramenta. Então, se cabe a nós esse autocontrole, Yuri, para usar ela de uma forma positiva ou negativa. É claro que estamos adoecidos, né? O ser humano tem se adoecido, estamos adoecendo a cada dia. E com esse nosso adoecimento, você falou sobre distanciamento social e de toque, isso nos gera mais sentimento de comparação, que foi despertado através da internet. A resposta é, a internet é capaz de deixar as pessoas em depressão? Não é capaz de deixar ninguém em depressão. Porém, a internet desperta nas pessoas a comparação. E a comparação, se nós, seres humanos, não conseguirmos lidar com a comparação, aí sim desperta depressão e ansiedade. E posso só fazer um gancho de ansiedade? Que eu não quero esquecer de falar? Claro. Você vê que eu falo muito, né? Você Normal. já viu que Eu também falo super pouco, eu tô me segurando. Mari sabe o tanto que eu sou hiperativo. Eu já sou doido mesmo por natureza, mais hiperativo de tanto falar. Bom, deixa eu te falar uma coisa, gente. Alguém falou lá atrás, alguém me perguntou assim, Alain, a sua depressão causa ansiedade? Eu vou responder, que agora, infelizmente, me perdoa, eu não lembro quem foi que escreveu isso. A Patrícia, A minha eu depressão lembro. é bipolar. O que é uma depressão bipolar? Não é a bipolaridade em si só. Vai caminhar para a bipolaridade, mas se eu não me cuidar. Mas a minha depressão, ela começou como depressão há 20 anos atrás, né? E ela, por eu não ter cuidado, por eu ter começado a terminar a terapia, enfim, ela foi se agravando. Quando você tem algum transtorno emocional e você não cuida, ela vai se agravando. A cada crise que você tem, a crise é maior e muito pior, né? Então aconteceu isso. Então, da minha depressão lá atrás, eu fui diagnosticado com 15 anos, hoje eu tenho 36, são 21 anos atrás, migrou para depressão bipolar. O que é depressão bipolar? Depressão e ansiedade no mesmo quadro. E principalmente, ao mesmo tempo. Então você está assim, você por fora está depressivo, mas por dentro você é um furacão em erupção, que não tem para onde sair, porque o seu corpo não reage. Isso é um depressivo bipolar. E aí a pergunta foi, gera ansiedade? Tem pessoas aqui me enchendo o saco, falando que eu tenho 36 anos. Eu me mantive em 36, tá? Se você tá achando que eu não tenho, né? Eu me mantive em 36. Só para quebrar um pouco aqui. Aí, deixa eu te falar. Seguinte. Quando você... Lá atrás, a depressão... Eu estou pensando na forma melhor para falar, para passar isso melhor. A depressão era a primeira primeiro transtorno emocional que chegava, né? Embora não tivesse muitos artifícios, não tivesse muito conhecimento, mas o pouco conhecimento que se tinha se rotulava depressão, né? Isso lá quando eu fui diagnosticado. Há uns 7 anos atrás, começou a se falar melhor sobre depressão. Um pouquinho melhor. Ainda é um tema tem muito tabu em cima, tem muito incompreensão, enfim. O que eu quero dizer é, de 7 anos para cá, foi se falando mais sobre depressão, ou seja, a depressão chegava primeiro
era a primeira porta para as transtornos emocionais. Hoje em dia, é a ansiedade que é. Hoje em dia, dificilmente você escuta falar que alguém, salvo os casos, óbvio, né, mas estou falando no geral, de forma genérica, você dificilmente escuta alguém falar que começou com depressão. As pessoas, o que é muito nocivo, e as pessoas não têm noção, é que a porta dos transtornos mentais e emocionais tem sido a ansiedade. Então é por isso que eu falo muito de ansiedade, até mais que depressão. Deixa eu abrir Né? um parêntese aqui, Alan, rapidinho. A Daniela, lá de Fortaleza, perguntou aqui, pelo seu comentário, que você alertou aí que as redes sociais não causam depressão, né? Mas ela colocou uma observação aqui que foi feita algumas pesquisas de tirar o celular do adolescente, né? E ele começou a ter quadro depressivo pelo afastamento das redes sociais. Então, isso não seria abstinência, isso não seria, então, um fator de estupim para que ele entrasse em depressão? Então, isso eu vou colocar melhor. A internet é um gatilho, sim. A internet é um gatilho, sim. Mas é um gatilho por conta do sentimento que a gente não consegue trabalhar. Ela é um gatilho, né? Então, ela promove isso, mas é o que eu falei. A internet não é capaz de promover isso porque ela é uma ferramenta técnica. Mas ela desperta dentro de nós gatilhos nos quais é muito nocivo. Então, adolescente, isso é abstinência. Esse adolescente, ele é tão viciado quanto um dependente químico, e um alcoolista, e uma pessoa que é viciada em compra. Ou seja, a internet, hoje em dia, tem virado uma das ferramentas de compulsão. No grupo de apoio, que nós vamos falar daqui a pouco, a gente trabalha, quando a pessoa chega lá dependente químico, quando a pessoa chega lá alcoolista, que é dependente de álcool, ou dependendo de sexo, ou dependendo de compra, a gente olha com todo amor e carinho. Mas a gente busca um pouquinho melhor entender o que está causando a compulsão. Por quê? A compulsão, ela é única. A ferramenta que a pessoa vai escolher para extrapolar essa compulsão vai depender da afinidade de cada um. Então, no caso desse adolescente que ficou em abstinência por conta da compulsão, em abstinência, nada mais é do que um vício dos meios digitais. Isso é muito grave. Tá, Isso é muito. Deixa eu te falar uma coisa. A depressão é conhecida como uma doença incapacitante, né? A partir do momento que você tira, né, esse alimento diário, seja do alcoólatra, seja do dependente químico, seja do próprio celular, das redes sociais, quando você retira esse elemento e ele começa a ter prazeres somente nele, não é um pouco contraditório contra a definição de depressão, que é você perder a vontade de fazer as coisas, perder o prazer da vida, que essas pessoas que têm um quadro depressivo conseguem ter prazer nesses elementos, no álcool, na rede social, nas drogas. Como é que explica isso cientificamente? Já que a definição de depressão é perder a vontade do que gera prazer, né? E essas coisas para eles geram prazer. Tem duas questões. Primeiro adolescente e não adolescente. Né? Os adolescentes, eles são, ainda mais hoje em dia, eles são motivados por estímulo de prazer o tempo todo. Aliás, nós todos, né? O adolescente é como se fosse uma criança. Ele precisa do prazer o tempo todo. É por isso que cada vez mais os adolescentes estão se adoecendo mais, porque têm perdido, porque eles precisam se testar o tempo todo. Agora, respondendo sua pergunta sobre, mas como que vê se eu entendi certinho. Como que uma pessoa que tem depressão, que em tese perde todo o sentido da vida, se alimenta do prazer daquela ferramenta de um suposto prazer, álcool, né? Justamente por isso, porque olha só, o depressivo, ele não tem prazer, não tem sentido da vida, né? Eu estou falando do depressivo protocolo padrão, né? Ele não sente sentido da vida, ele não tem prazer na vida. Então, ele se agarra a pequenos pontos de prazer. Sim, olha só, gente, não é que dependência química, álcool, redes sociais, tudo é vício. E tudo é nocivo. Só que dentro dessa nocividade, quem tem depressão, sofre de ansiedade e saúde mental, encontra dentro de álcool, dependência química principalmente, eles acreditam que encontram prazer, porque justamente essas drogas, elas promovem de forma acidental, temporariamente, uma sensação de prazer, entendeu, Yuri?
Por exemplo, qual que são os principais neurotransmissores que compõem o prazer? Fora a serotonina. Serotonina, aí já falando pro lado psiquiátrico. Serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, né? São 5. E exatamente, Mário está falando fuga. E aí o que acontece? Quando eles escolhem uma ferramenta para ter prazer e sabendo que é nociva, é uma fuga mesmo, igual o Mário falou, é uma fuga. Só que uma droga, ela promove o prazer. Só que não é o prazer, é um prazer absurdamente acidental, mas promove o prazer. O álcool promove o prazer. E outra, e principalmente a pessoa deixa de precisar olhar para a vida dela. A pessoa passa a ficar anestesiada pelo prazer. Então, assim, só para fechar aquela questão, a pessoa não tem sentido de vida, mas se ela puder encontrar uma ferramenta nociva, que para ela pouco importa, para ela ter um pouquinho de prazer de viver, ela vai. Por isso que é tão complicado. Literalmente, é como a Mari falou, é uma fuga, né? Você procura, você acredita que aquilo é prazeroso, mas no fim não é prazeroso. Ele é momentâneo, né? Se duvidar, ele até desativa alguns princípios químicos do corpo para supostamente dizer para você no inconsciente que é um prazer, mas está te danificando cada vez mais, né? Que é o famoso vício e o descontrole, né? A Joana Ferreira, lá de Goiânia, está perguntando, ela voltou a refazer a pergunta que eu fiz, não sei se ficou claro para você, Joana. Como diagnosticar? Eu tenho um filho ali isolado num quarto que está com o celular o dia inteiro. Ele chega da escola, almoça, tá triste. O meu marido perdeu a aptidão sexual, perdeu o prazer de viajar comigo. Como que eu diagnostico isso e passo a não ver isso como uma frescura, e sim como uma patologia? Uma patologia, tá. Os sentimentos, quando eu vou falar... Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, tá ótimo. É que aqui tá chovendo aqui atrás, tá um barulho. Gente, deixa eu te falar. Saúde emocional e mental, quando eu falo depressão, eu tô falando de ansiedade, de transtorno emocional no geral, de bipolaridade, tô falando do espectro de saúde mental, tá? Mas eu vou usar depressão porque é o termo mais comercializado em tese, né? Ah, tá me ouvindo bem. Beleza, obrigado. Como eu diagnostico uma depressão? Olha como é importante o trabalho de pessoas profissionais de hoje. Depressão e qualquer outro transtorno de humor emocional, eles têm sintomas muito contraditórios. Eu vou te dar 3. Uma pessoa dorme muito, a outra não dorme, tem insônia. Uma pessoa come muito, a outra não come, não tem sono, não tem fome. Uma pessoa perde o sentido da vida total. A outra pessoa entra num vício e não sai mais dele, né? Então, assim, tem pessoas que têm tremores, tem pessoas que choram muito, tem pessoas que ficam apáticas. Eu, por exemplo, um dos meus principais sintomas quando eu estava em crise de depressão era a apatia social. Eu tinha fobia social, ou seja, eu não me relacionava socialmente. E eu tinha apatia social, ou seja, eu me sentia completamente apático e anestesiado, a ponto de uma pessoa da família falecer e eu não sentir. Entendeu? Isso mesmo, isso patológico. Deixa eu pegar esse gancho da tua depressão aí, explicando, Alan. Foram 20 anos, né? Alan, com toda a ciência, com todos os medicamentos psiquiátricos, com todos os acompanhamentos psicológicos, por que durou tanto 20 anos essa tua depressão? Porque eu ainda vou terminar de responder o outro, tá? Mas assim, por que demorou muito tempo? Por conta que demora muitos anos de aceitação. Eu tenho 17 anos de terapia. Eu tenho 5 desde 17 anos. Eu tenho 5 anos tomando medicação. O livro foi lançado há 3 anos atrás. Então, assim, foram várias crises. E crises muito fortes, né? Pensamento suicida durante 12 anos. Durante 12 anos eu queria morrer o tempo todo. Então, existe muita falta de aceitação. Eu demorei para aceitar o psicólogo, muito tempo, embora eu fosse. Eu demorei 1000 anos para aceitar o psiquiatra. Eu só consegui aceitar tudo isso quando eu entendi que quando eu fiz as pazes com as ferramentas que eu tinha, que antigamente eu achava, eu ficava de saco cheio de ter que fazer tudo isso para estar de pé. Eu fiz as pazes com as ferramentas que eu tinha para poder estar de pé, porque antigamente eu tinha raiva de tudo isso. E eu fui para o autoconhecimento.
quando eu entrei no autoconhecimento, não só como terapia e psicólogo, mas como curso de autoconhecimento, vivência, meditação e tudo isso, as coisas começaram a fluir muito mais. E outra também, né, Yuri? Tem uma questão muito forte, que é o bullying da sociedade. É uma pessoa que porta um transtorno emocional, sofria muito bullying lá atrás, né? Então eu costumo falar que o meu trabalho, ele vem dentro, eu já até te falei isso, ele se encaixa como se fosse um tripé. O psicólogo tem toda a sua autoridade, todo o seu trabalho lindíssimo. O psiquiatra tem seu trabalho maravilhoso com a parte química, o psicólogo com a parte emocional, e eu, Alan, entro com a parte de vivência, porque dificilmente as pessoas têm coragem de se abrir. E eu me abro 100%. Eu falo o tempo todo que eu estou em inspiração, então eu fui muito aceito por isso, por essa classe. Agora, essa aceitação, não cortar teu raciocínio, essa aceitação, ela é algo que é muito estudado até hoje em dia, né? Você se vê uma pessoa com depressão, você se vê uma pessoa alcoólatra, você se vê uma pessoa com uma dependência química. Como que é o start disso no ser humano? Por exemplo, eu não sou alcoólatra, eu não tenho dependência química, eu não estou depressivo, eu sou normal. Essa luta com você mesmo deve ser muito triste, né? Você diz em que sentido? Você fala se aceitar? Como é que é o processo de autoaceitação? Se aceitar, porque, por exemplo, você quando está numa tristeza profunda, você tem essa consciência, pelo menos eu imagino isso num quadro depressivo, eu estou triste, eu não estou bem. Eu acho que você passa a perceber que você não está normal. A tristeza é tão profunda que te encapsula de uma certa forma de não pedir ajuda e ser julgado e sofrer bullying. Quando que é esse momento, por exemplo, demorou 20 anos, que eu entendi, para te dar esse start, né? Eu tenho que realmente mudar, eu tenho que viver, entre aspas, numa normalidade. Como que uma pessoa pode ter esse gás? Eu te falo isso, porque eu já conversei contigo em particular. Tem várias pessoas que eu conheço que às vezes querem mudar e não sabem como. Eu fui lá, marquei o psiquiatra, marquei um grupo, mas eu não consigo sair dessa tristeza. Eu continuo vivendo da mesma forma. Tem alguma dica que você pode dar para essas pessoas realmente dar esse start, ou ela é química, ou ela é através de medicamentos? Deixa eu só pegar aquele ponto que você falou sobre os 20 anos. Demorou 20 anos para você, de fato, cair em si, né? Então, na realidade, eu fui diagnosticado com 15 anos. Com 17, eu sumi da terapeuta que me diagnosticou, porque era uma terapeuta de família, meus pais estavam em processo de separação e meus pais estavam tentando se reaver, né? Só que, depois de um tempo, e é normal os psicólogos de casal atender individualmente os filhos, né? Então, a psicóloga começou a me atender e começou a ver que tinha alguma coisa errada com a forma com que eu via o mundo e com a forma com que eu enxergava minhas reações e a reação dos outros. Bom, ela falou assim, Alan, tem alguma coisa errada, provavelmente você tem um quadro depressivo. Bom, ela confirmou para mim que eu tinha depressão e eu sumi dela. Aí eu mudei para o Rio de Janeiro, eu sou cuiabano, mas eu mudei para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, com 17 anos, eu já fui atrás da terapia. Então, só complementando o que você falou, não é que depois de 20 anos é que eu tive esse start. Durante 20 anos eu tratei disso. Então, assim, eu tive 17 anos de terapia. Eu tive 5 anos já, 6 anos de psiquiatra na minha vida. E muito curso de autoconhecimento. Só que, então, é uma luta mesmo. E detalhe, por que eu falo que é uma luta? Porque foi uma luta sozinho. Porque a minha família, ela não sabia o que eu tinha. Eu não me entendia. Então, assim, minha mãe, para você ter uma ideia, minha mãe foi entender a gravidade do meu quadro só depois do livro. E o livro eu já tinha contado minha superação. Agora você fala, meu Deus do céu, como assim? Então é um problema sério, Alanis. Então é um problema sério, até para você concluir o raciocínio, é um problema sério também da família, como eu falei anteriormente, diagnosticar essas pessoas que realmente o caso é sério. Né? Porque se sua mãe teve essa consciência depois do livro, convivendo com você, é algo que pode acontecer com qualquer família. E eu já pensei nessa mãe que perguntou para você aí sobre o filho. Então, minha mãe, aí vocês vão querer falar o seguinte, vocês vão pensar, nossa, mas por que a mãe do Alan foi tão displicente? Não é isso, eu também pensei nisso. Mas é que, gente, é muito difícil de compreender uma doença emocional. É muito difícil de compreender uma depressão e uma ansiedade generalizada. As pessoas não sabem como lidar.
O meu grande trabalho, Yuri, é o seguinte, e todo mundo que está na live com muito carinho, é justamente fazer a junção de dois polos. Eu vou exemplificar com a mão, tá? Um polo, que é quem tem a depressão e não sabe como lidar, porque a gente que corta esse tipo de transtorno emocional, a gente não sabe como lidar. Para nós também é muito difícil se entender. Imagina o outro não se entender. Então, primeira compreensão, para quem tem a depressão ou transtorno emocional, que não se compreende, isso é o que eu levo, essa compreensão, e eu levo a compreensão também para quem não tem a depressão, que não nos compreende. Que foi o caso que aconteceu com minha mãe, várias pessoas da minha família, vários amigos. Eu ficava muito machucado com isso, das pessoas não me compreender. Até que eu me libertei. Por quê? Eu falo isso no livro. Eu me libertei porque eu descobri que eu não me compreendia. Como é que eu queria que o outro me compreendesse? E outra, a minha mãe, ela não me compreendia, não era por mal, minha mãe é super caridosa, minha mãe escolheu a religião católica, minha mãe é aquela tia que todo mundo ama de paixão, é uma super de mamãe, porém, era maior que ela. Na época dela não se tinha depressão nesse grau. E isso na que eu ia época falar, dela, o preconceito, né? O preconceito de você... isso. A gente escuta muita frescura, na minha época não tinha bullying, né? Eu resolvia no soco, eu resolvia na porrada. E assim, é de uma ignorância tamanha nela. É incrível. Exatamente. Você tocou num ponto que eu gosto de falar muito, mas eu quero que as pessoas me entendam com muito amor e carinho. Eu vou usar a palavra ignorância. O Alan tem compromisso, gente. Já ele informou para mim. A live era para ser de 17 horas até as 18 horas, horário aqui de gravar. Caiu, eu acho que tem 1 hora. 1 hora, eu pensei nisso também, né? Caiu até no outro, mas vamos esperar as pessoas voltarem aqui. A gente está falando sobre depressão, ansiedade. Yuri, só para a gente esperar um pouquinho as pessoas voltarem, eu estou super feliz de estar podendo participar de tudo isso. É um tema que as pessoas que me conhecem de perto sabem que eu falo assim 24 horas por dia, porque de fato a minha ideia com tudo isso, quando eu decidi abrir de fato o meu coração e escrever o livro, foi transformador em amor. É isso que eu acordo por isso e vou fazer isso o resto da minha vida. Eu faço isso com o maior amor e carinho e assim, contem sempre comigo, mandem para mim as coisas. Eu fico muito feliz de poder falar. É claro que numa live você vê quanto que é rápido, né? 1 hora passa tão rápido, mas... a gente acha... E tem muito assunto, muito pano para manga, né, Alan? Eu queria, as pessoas estão voltando para também não tomar muito teu tempo e deixar o gostinho de quero mais para outros momentos, para a gente hoje foi uma abrangência muito maior, foi um bate-papo mais solto, sem muita especificidade, até para esse momento que a gente vive, né? Que está em casa aqui, um sabadão, está querendo ouvir coisas interessantes, talvez melhore muito para as pessoas. Mas vamos encerrar essa live agora. Jefferson, muito obrigado por estar aí com a gente nesse sabadão. Fico muito feliz. Vamos falar de amor. Vamos terminar essa live falando de amor, onde as pessoas podem procurar ajuda, onde elas podem ir atrás de apoio, o que elas podem fazer para mudar os hábitos delas e mudar esse quadro tão ruim que é o depressivo. Vamos falar agora de amor para encerrar essa live? Ele está falando parabéns pela condução. O Yuri é fantástico. Obrigado, Jefferson. Eu tento fazer o melhor. Acho que a gente, como comunicador, tem que deixar as pessoas bem, felizes, né, informadas e sem julgamentos, né? Porque eu acho que é isso que é interessante. E abrindo parênteses, Alan, Mato Grosso me recebeu tão bem e eu só tenho gratidão a dar de volta para esse povo daqui. Porque eu moro sozinho aqui, minha família mora longe e eu acho que o maior carinho que eu sinto é essa reciprocidade nos meios virtuais, né, que a gente tem aqui. Eu fico muito feliz por esse elogio. Esse calor, eu fico feliz também. Bom, então a gente tem algumas coisas que a gente pode falar. Além desse trabalho com o livro, né, que o livro, eu não te falei direito sobre ele, mas vou falar muito rapidamente, até porque outras pessoas vão, se Deus quiser... Eu posso fazer um pedido aqui online, que você não pode me dizer não? Pode sortear um livro no site? Vamos fazer uma promoção? Deve. Olha, você que está em casa... Um não, só 2. Então pronto, 2 livros aí para quem está assistindo a live, a gente vai sortear isso depois, eu vou colocar a promoção no site. Para 2 pessoas, mas assim, não é só ganhar o livro, não. Você vai ter que explicar para a gente na promoção, eu vou fazer durante a semana, por que você merece ganhar esse livro. Eu quero que esse livro ele seja multiplicador de vidas. Que você consiga ler esse livro e consiga mudar a sua vida, se é que precisa, a vida do próximo. Que ele não fique na estante da sua casa, que ele seja um multiplicador de vida. Eu falo o seguinte, esse meu livro, eu tenho o maior amor e carinho por ele, até porque ele não é só meu, que eu falo assim, Yuri, que a minha vida não é tão interessante para valer um livro. O livro só fazia sentido se fosse de 3 formas.
primeiro ele tinha que ser colorido. Eu não gosto de falar sobre depressão no preto, porque se você for no Google e colocar depressão, for no imagens, a forma com que a depressão é retratada na internet é muito escura, é corda no pescoço, ela é muito sombria. A capa dos livros de depressão geralmente são muito sombrios e pretos. Eu tiro completamente, dificilmente você vai me ver usando preto. Dificilmente na minha comunicação vai ter preto. Então, assim, eu quis quebrar a banca e trazer a cor, porque eu falo de depressão, de depressão e saúde mental de três formas: com cor, com amor e com humor. Então eu uso minhas histórias, eu dou risada e tal. Então o livro, ele além de ter a capa rosa, né? Ele é amarelo, ele chama Tenho Depressão Agora, ele é amarelo por conta de uma homenagem que eu fiz ao Setembro Amarelo, no qual eu sou um dos principais ativistas aí de Mato Grosso, em relação à prevenção de suicídio. Não é à toa que eu estudo suicidologia, né? E ele é todo... que agora, peraí, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui rapidão. Eu vou colocar... Meu celular, acredita ou não, tá dentro de um copo, tá? Para poder ficar de pé. Já é a dica aí que eu eu nem filmo aqui, eu aprendi com Mariana Almeida, né? Que ela não esteja aqui, mas ela me ensinou que tem que colocar dentro do copo. Aí, olha só, o livro, ele é todo colorido. E só fazia sentido se faz um sorteio. Nós vamos fazer, Yane. 2 livros. Vamos fazer, ó. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Yane e as pessoas que estão entrando aí. 2 livros, Eu Tenho Depressão e Agora. Essa semana, a partir de segunda-feira, eu vou lançar uma promoção. Você vai escrever para o site, falar por que você merece ganhar esse livro, mas ele não vai ficar na sua estante. Ele vai ser multiplicadores de vida, tanto para a sua como para quem está à sua volta. Fechado? A gente só vai... E o Alan vai me ajudar a escolher a pessoa. Você vai ter que explicar por que você merece ganhar esse livro. Tá bom? Esse negócio de escolher... Olha, você tá... Eu vou querer presentear todo mundo, porque eu sou péssimo em escolher alguém, porque eu acho que todo mundo... você está fazendo aqui já é um presente. Essa live já é um presente para muita gente que pode estar deitada nesse momento, precisando de ajuda. E alguns pontos que foram esclarecidos aqui pode ser que mude, inclusive, a vida das pessoas, Alan. Antes de encerrar, parabéns por essa disponibilidade para a gente, viu? Isso. Eu que agradeço, meu amigo. Eu fico muito feliz. Deixa eu te falar, o livro ele é todo ilustrado pelo Rafael Dionier. Você conhece o Rafael Dionier? Conheço, lá do restaurante, do quintal, fundo de quintal. Você me perdoa aqui, você me perdoa, porque eu tô meio sem protocolo, eu sou meio politicamente não tão correto, mas ele é foda. O Rafael Dionier é um amigo, um irmão, assim, um cara fera, que ele é iluminado, simplesmente todas essas telas e essas ilustrações que estão no meu livro, ele cedeu carinhosamente para ilustrar meu livro, e essas telas em tamanho real, elas percorrem lugares tristes, orfanatos, casos de detenção e tudo mais. Aqui tem um pouco da história do Dionier. Então, assim, eu falo sobre... Olha isso aqui. Então ele é todo... Inclusive, abre um parênteses aí, para quem quer conhecer o trabalho dele, lá no fundo de quintal, né, tem muitas obras expostas dele lá, ele tem um ateliê lá, né? Ele tem o ateliê dele agora lá, ele faz todo o trabalho. Vou até colocar aqui o Insta dele. Ele é demais. Então, ele é um cara, um artista... Ele é a família dele, né? A mulher... todo mundo. Ele é um artista espiritualizado. O que esse cara tem de luz é absurdo. Sem contar que em todas as telas dele tem Espírito Santo, tem espiritualidade, tem a luz, entendeu? Então é isso. Agora, eu escolhi tudo colorido para justamente tirar o preto e tirar essa estigma de ser uma coisa pesada, tão pesada, a ponto das pessoas não terem coragem de falar umas para as outras, que foi o que eu sofri. Então, assim, você acha que eu queria lá atrás ser depressivo? Você acha que eu falava para alguém que eu ia no psicólogo? Você acha que eu falava para alguém que eu ia no psiquiatra? Claro que não. Então, assim, eu tinha um auto-preconceito absurdo. Até porque eu sabia que a sociedade era preconceituosa. Assim como ainda é. Só que eu escolhi chutar a porta, eu escolhi transformar tudo isso em amor. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que usar a minha sensibilidade, o meu estudo, o meu autoconhecimento para ir além dessas pessoas que não nos compreendem. Porque elas não nos compreendem, não é por mal. É por falta de compreensão. Se eu tiver compreensão, pode falar. Nós, seres humanos, indo pelo lado espiritual, a gente tem uma missão nessa vida. Às vezes você demorou 20 anos para entender de um assunto com vivência e profundidade para ser um multiplicador de vidas. Então a gente tem um propósito nessa vida. Eu acredito que você está hoje aqui comigo fazendo um trabalho talvez que você nem saiba o alcance dele. E que algumas pessoas que estejam assistindo isso vão perceber e vão comentar, vai abrir os horizontes, vai conseguir tratar o outro com mais carinho. Então eu acho assim,
você não perdeu 20 anos. Você ganhou uma história. Né? Então, eu Eu acho que é isso. agradecia. Eu acho que isso que é o interessante, entendeu? Eu ganhei a oportunidade. Obrigado, Iane, pelo carinho. Eu ganhei a oportunidade de transformar vidas, assim como a minha se transforma a cada dia. Então, quando eu falo que eu fui 12 anos suicida, e eu falo, eu acho que eu sou uma das pessoas que fala de suicídio da forma mais aberta que tem, e mais carinhosa também, né? Porque eu me respeitei demais. Hoje em dia eu me perdoo, inclusive por ter quisto me matar durante muitas vezes. Eu me perdoo, inclusive, por ter uma esposa e duas filhas e ainda assim querer me matar, há alguns anos atrás. E eu me perdoo por tudo isso, porque eu agradeço, exatamente o que você falou, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me deu de vivenciar tudo isso e, através da minha vivência, transformar. E a gente nunca ensina nada, a gente mais aprende. Então, no grupo de apoio, eu aprendo tanto, mas tanto. Tá, deixa eu falar do grupo de apoio, que eu tô com medo de acabar e aí eu não falar. De novo. Toda terça-feira, 19h30, no Cine Teatro de Cuiabá. É um grupo de apoio anônimo, sigiloso, confidencial e não é obrigatório falar. O grupo não é televisionado, o grupo não é filmado. As pessoas que não vão no grupo não sabem nem como a cadeira é posicionada. Eu e a Flávia somos mentores do grupo. Ela entra com direcionamento terapêutico, eu entro com direcionamento técnico, psicológico, eu entro com direcionamento fraterno terapêutico, mas o grupo não é nosso. Ele só existe enquanto grupo porque é de todos nós. Lá, nós transformamos dor em amor. Todo mundo se conecta e todo mundo me transforma a cada terça-feira. Por conta, lá já se passaram por volta de 1.700 pessoas, Yuri. E assim, a gente não. E dentro de mim, de Flávio, não cabe de emoção. Agora, sim, Repete de novo só o local, Cine Teatro aqui em Cuiabá. antes de É, quarentena, antes da quarentena, o grupo de apoio Falha é presencial no Cine Teatro às 19h30, antes da quarentena. Pós-quarentena, durante a quarentena, eu estou fazendo ele através do aplicativo Zoom, online. Já vamos agora, terça-feira agora vai ser o quinto encontro, ou seja, a gente não se desconectou com os participantes. as pessoas podem Porque participar de outros lugares, lá nesse qualquer virtual? pessoa pode participar. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas da Bahia. Podem participar, sim. O único filtro, porque como é anônimo e confidencial, o único filtro é que seja pelo Zoom. Então, se qualquer pessoa, depois eu te posto para você repostar, Yuri, e para a Mari também, qualquer pessoa que tiver interesse em participar, é simples. Manda um oi para mim no direct, ou no WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp, que eu já mando o link. O link é simples, ele vai ter um código, você vai participar. O código não é um código por pessoa, é um código genérico. Então, se você quiser mandar para pessoas que você conhece e você acha que iria ser beneficiados com o grupo, podem mandar, não tem problema nenhum. O Amor e Carinho manda. A única coisa que eu não faço é fazer um grupo dentro do YouTube, do Facebook aberto, porque o grupo tem uma ética muito grande de ser anônimo e confidencial. Inclusive, lá a gente tem o maior carinho de, se a pessoa quiser entrar no grupo e não quiser abrir a câmera, tudo bem, tá tudo certo. Se ela quiser ficar quietinha só ouvindo, também tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, a gente quer acolher. As pessoas aprendem muito no grupo, ouvindo. Então, as pessoas se transformam demais, assim como eu me transformo. A gente acha que ensina alguma coisa, mas na realidade a gente só aprende das pessoas, né? Eu vou De querer todos os conhecer lugares. porque eu acredito que deve ser uma troca muito boa de energia, né? É lindo demais. É. O online não é a ferramenta que eu mais gosto, né, a Flávia? A gente sente muita falta, porque eu sou sinestésico totalmente visual e Flávia também é igual a mim. Então, eu sou do abraço, eu sou o menino dos abraços, ela é a psicóloga beijoqueira. Então, a gente gosta de acolher dessa forma. Mas o online está dando super certo e a gente está super feliz toda terça-feira. Então, é isso. E aí, para fechar, para fechar só o livro. O projeto Tenho Depressão e Agora, mas que ele começa com o livro, é o seguinte: eu nunca achei, de verdade, o coração que falou isso, que a minha vida fosse tão interessante a ponto de valer um livro. Então, o livro só fazia sentido se fosse colorido e se não fosse só meu, porque eu nunca quis ter uma autobiografia. Então, o livro ele tem 11 capítulos, 7 meus, que eu conto a minha história, que você vai ler, você vai ver. 3 capítulos especiais, um deles é da Flávia Haddad, psicóloga fantástica, que está aqui na live, e que conta a história de superação dela. E o último capítulo, que é o 11º, eu juntei 11 histórias. Quando minha história, meu post estourou na internet, e eu fui descoberto pela mídia, pela internet, Yuri. Porque Nossa. foi pela internet. Então, eu sou um grato pelo poder da internet. Um belo dia, em abril de 2017,
eu decidi abrir meu coração em público. Eu sabia que se eu abrisse, outras pessoas iriam abrir as delas. Eu estava num momento muito, já em superação, mas um momento muito triste. Eu escrevi a minha história e postei no Facebook. E isso viralizou. As pessoas começaram a abrir as histórias delas. Eu briguei com minha terapeuta, porque ela não concordava que eu escrevesse esse livro. Ela, por uma questão ética, por uma questão de cuidado mental, né, comigo, emocional, ela ficou com medo de eu sofrer as coisas que... Algumas eu sofri, as outras não, depois o livro, né? Mas era um cuidado. Então eu rompi com ela, escrevi a minha história na internet. As pessoas foram contando a história delas. Isso viralizou, isso foi compartilhado muito. A mídia encontrou a minha história, alguém mandou para a mídia, eu comecei a aparecer um pouquinho melhor. E aí comecei a contar a minha história. Escrevi o livro e aí finalizou. E o livro, ele tem, no 11º capítulo, são 11 histórias de dor e amor, que várias pessoas, Yuri, me contaram a história delas. E eu, com muito amor e carinho, coloquei elas no livro. Então eu fiz uma seleção, com o coração muito partido, eu fiz uma seleção e eu selecionei 11 histórias. Então, no final do meu livro, tem 11 histórias de dor e amor e superação. Por que tudo isso? Porque às vezes a pessoa não se identifica tanto com a minha história só. Às vezes a pessoa é uma mulher, às vezes a pessoa, entendeu? Às vezes, ou não, mas ela vai se identificar com alguma das outras histórias que está atrás. Então, o livro é bem democrático, assim como todo o trabalho que eu faço em relação a esse tema. Alan, para as pessoas que querem ler teu livro e não vão conseguir serem contemplados no sorteio, como é que elas fazem? O livro tem Depressão e Agora. Ele é vendido na Livraria Janina, mas está fechado, infelizmente. Ele é vendido através do meu site, tem depressomeagora.com.br. A gente vai colocar na matéria do site. Eu vou colocar, vou tentar. Eu sou péssimo em tecnologia virtuais, assim, a minha primeira experiência com a Alan aqui nesse período de quarentena. Eu vou tentar passar essa live para vídeo, não sei se isso é possível. E aí vou inserir na matéria. E nessa matéria, no texto, vai ter todos os contatos do Alan direto, da Livraria Junina, onde pode comprar direto com ele, para que você realmente tenha essa informação na palma da sua mão, né? A ideia é essa. Isso. E pode mandar direct para mim, que eu mando o livro. Agora eu estou, por exemplo, na Chapada, mas eu vou em Cuiabá, dependendo do estado que você está, que você acha que, pô, Alan, eu queria tanto ler seu livro. Eu levo para você, não tem problema. Você faz tem um espectador aqui que falou que parece que mora no seu prédio. Você não vou falar o local, mas você mora na Presidente Marques? Não, eu moro do lado do Shopping Pantanal. Ah, então acho que ele se equivocou. Ah, eu moro no prédio dele. Eu falei assim, eu moro na Presidente Marques. Eu falei, bom, eu vou falar aqui ao vivo, né? Não, eu moro no Pantanal. Entrou uma amiga minha que mora em Utah, nos Estados Unidos, Tiara, um beijo. Entraram tantas pessoas queridas que eu não pude falar. Um beijo para você e solidariedade aí para os Estados Unidos, está passando por um momento bem mais crítico que o Brasil nesse momento, né? E eu espero que você esteja protegida, né? Ela que me apresentou a constelação familiar sistêmica. Yuri, você falou sobre amor, né? Você falou assim, vamos deixar uma mensagem de amor? Vamos, é o que eu mais gosto de fazer. Na verdade, eu gosto de falar sobre saúde mental. Alan, qual que é o seu trabalho quando você fala da sua história? É só contar a sua história? Não. As empresas me contratam, eu vou em comunidades carentes, né? Obviamente, de forma gratuita e tudo mais. Eu já andei bastante. A Tiara tá falando que lá tem terremoto. E realmente, o Utah tá tendo terremoto. Eu sei bem que eu morei 3 anos no Peru e eu convivia com terremoto e sismo diariamente. É algo aterrorizante. É aterrorizante. Não, literalmente aterrorizante, né? Até para descontrair um pouco, Alan, chega um momento, os primeiros contatos que eu tive, eu achei que eu estava bêbado. A sensação é que você está bêbado. Porque você levanta para tomar água à noite. São sismos leves, né? Não são terremotos graves. Já tiveram terremotos graves lá, principalmente na região de Ica, que destruiu a cidade. Mas em Lima, propriamente falando, são sismos de 4.0, 2.0, que você sente só como se tivesse labirintite. É muito estranho. Mas, cara, os prédios não caem, gente. Não cai os prédios. A engenharia, pelo menos de Lima, que já é uma cidade um pouco mais evoluída, já se constrói pensando nessa estrutura de sismo, né? De balançar. E, inclusive, lá é o contrário. Quanto mais alto é o apartamento, mais barato é. O contrário do Brasil, né? Por conta da vista. Quanto mais próximo do chão, mais caro é. Que desespero, porque é mais estável. Olha, sua amiga confirmou. Ó, eu achava que era uma crise de labirintite. Mas a gente acha que tá tonto. Porque é uma reação muito estranha. Mas fala de amor. Desculpa te interromper. Tá, deixa eu te falar. A gente fala de amor. Então, meu trabalho, quando eu vou em
comunidades carentes, igrejas, tudo mais de forma gratuita, né? Eu falo muito sobre minha história, sim, porque eu conto sobre a saúde mental através da minha história. A minha história tem depressão, ansiedade, suicídio, bullying, auto-bullying, superação, auto-amor, espiritualidade, então tem tudo. Agora no Janeiro Branco, que algumas empresas me chamaram, e eu fico muito feliz com isso, com essa vontade das empresas, Yuri, a terem um olhar mais humanizado. Eu enxergo, não é o ideal ainda. A gente está muito engatinhando, quase que uma sementinha de mostarda ainda. Mas algumas empresas estão trazendo um pouco melhor esse olhar humanizado em relação aos colaboradores. Então, algumas me chamaram em janeiro por conta do Janeiro Branco. Tem o Setembro Amarelo, que é o mês de combate à prevenção ao suicídio, e tem o Janeiro Branco, que é o mês de se falar sobre saúde mental, né? Então, eu falo muito com as pessoas da minha história, mas eu falo muito sobre saúde mental. Então, eu trago muito, assim, conceitos da depressão, ansiedade, bipolaridade, que se eu puder falar as três principais transtornos emocionais que mais incapacitam no mundo inteiro e que mais são perigosos depressão, ansiedade e bipolaridade, né? Então, assim, fora aí tem síndrome de burnout, aí tem borderline, aí tem outras que são um pouquinho mais específicas. Então, eu falo isso. Eu falo muito sobre o papel do psicólogo, o papel do psiquiatra, eu falo muito sobre falar para as pessoas, eu falo muito sobre como conduzir um suicida, ou alguém que está pensando, né, que a gente chama de suicida. Então, assim, mas isso tudo é bacana, eu conto uma história, mas o meu principal objetivo, Yuri, é falar sobre felicidade. É falar sobre como ser feliz. É falar sobre estratégias para você melhorar enquanto ser. É porque eu acho que quando a pessoa ouve tudo isso, principalmente quem se identifica, né, ou quem tem um caso muito próximo, ela acaba fazendo aquela pergunta, mas e aí? Como que eu resolvo E a isso? partir daí? Ela espera aquele tempo inteiro, aquela 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes de uma palestra fantástica, de histórias muito, muito motivadoras, mas no final ela se pergunta, mas e aí, agora eu, como eu resolvo? O que eu faço? O que eu faço? Então, eu falo muito sobre autoconhecimento. Então, no final, durante, na verdade, o tempo todo, a terapêutica, toda a palestra, mas eu gosto muito de falar sobre isso. E agora? O que você faz? Né? Como são as coisas? Primeiro, autoconhecimento, gente. E aí, sabe como que eu trago as pessoas para próximo da terapia convencional ou terapia alternativa, Yuri? Quando eu falo o poder do autoconhecimento. E quando eu trago para as pessoas que a terapia é uma das principais ferramentas de autoconhecimento. Quando eu trago, que eu conecto com as pessoas, que eu conecto com as pessoas sobre, gente, vamos entender a importância do autoconhecimento, que foi o que me salvou. Aí eu vou falando sobre autoconhecimento. Aí eu coloco a terapia como uma das principais ferramentas. Aí a pessoa não se sente assim, meu Deus, eu sou louco, eu preciso de terapia. Não, a pessoa vai falar assim, nossa, com o que o Alan falou, como a terapia é uma ferramenta de autoconhecimento e autoconhecimento para ele é o caminho, peraí, eu vou olhar com mais empatia em relação à terapia. Porque a terapia não é isso só para louco, né? E psiquiatria é a mesma coisa. Ó, são 5 os pilares que eu e a Flávia trabalhamos no grupo, né? São 5. Primeiro, minha esposa entrou aqui no Instagram da nossa corretora de seguros. Ela está no quarto aqui, ela entrou. São 5 pilares, Yuri, que eu falo muito bem, que eu acho que eu quero reforçar. Primeiro, falar. Então, você tem várias formas de falar. Primeiro, você elege alguém o qual você confia para falar. Então, assim, alguém que você sabe que não vai te julgar. Essa pessoa pode não ser pode não ser te amo também. Essa pessoa pode não ser sua mãe, pode não ser seu pai, pode ser seu amigo, pode ser um irmão, pode ser o CVV, pode ser o CVV. Fala com quem não vai te julgar, de verdade. Primeiro, no falar está a terapia. A terapia convencional, tá? A terapia com psicólogo. Eu acho que é muito importante reforçar isso. Que é onde você vai, de fato, falar da sua história e das suas angústias para quem, de fato, vai te ajudar a resolvê-las. E, de fato, é como se fosse um novelo. Como se na sua cabeça tivesse um novelo todo emaranhado. E na cabeça do Yuri, como psicólogo, por exemplo, se ele fosse psicólogo, ele fosse puxando esse novelo e organizando. É isso o trabalho de um terapeuta, né? Na verdade, ele é um organizador do novelo mental, do novelo emocional. Isso é um ponto. Segundo ponto, psiquiatra. Entenda a importância que o psiquiatra tem na sua vida. As depressões, ansiedade, algumas doenças emocionais, elas são químicas também. A minha depressão, ela é química, física, ou seja, desculpa, ela é física, que é química,
ela é emocional, mental, e ela é espiritual, é o tripé. A minha depressão era assim. E a minha ansiedade também. Então, por isso que eu precisava do psiquiatra. Então, primeiro, terapia. Segundo, psiquiatria. Entender por quê. Entender que... Aí você pode me perguntar, Yuri, Alan, tem depressões que são químicas? Tem depressões 100% químicas, sim. Por quê, Alan? Porque os seus neurotransmissores estão desequilibrados. Você, a partir do momento que você não está equilibrado, você está desequilibrado, sem pejoratizar nenhum termo. É desequilíbrio. E você pode estar desequilibrado Ludmilla, um beijo. emocionalmente. Entrou uma grande amiga que fazia anos que eu não cruzava nem nas redes sociais. Um Que beijo, Ludmilla. legal. Desculpa te interromper, ela, mas é porque ela. Não, que isso. Tanta gente vai falando, eu vou deixando passar, mas é porque É, ela, a gente fez faculdade juntos e eu gosto que dela, tem um legal. filho lindo. Beijo, Lud. Que bacana. Obrigado, viu? Ó, então o que acontece? Quando você não está equilibrado, você está desequilibrado. E Alan, sim, tem como depressões e ansiedade serem químicas, né? E aí, isso é o psiquiatra que vai te ajudar a tratar. Outra coisa, terceiro ponto, né? Terceiro ponto é exercício físico. Ó, eu tenho uma máxima que eu aprendi com uma primeira terapeuta do Rio de Janeiro que falava assim, olha a força disso, Yuri. Alan, exercício físico para o depressivo e ansioso é tão importante quanto a insulina para o diabético. Olha a gravidade disso, olha a importância do exercício É físico. Eu sou um essencial, é cara. essencial. Não, é vital. É É. vital. É literalmente vital. Ou seja, exercício físico. Gente, Alan, eu não gosto. Alan, eu não estou conseguindo sair do quarto. Eu não estou conseguindo fazer nada. Eu estou no quarto escuro. Porque a minha depressão já chegou a quarto escuro. Mas eu não cheguei à falta de higienização, que é o próximo ponto antes de fato, do suicídio. Não necessariamente, isso não é um protocolo, esse é um protocolo mais geral, não um protocolo específico, mas sim, Alan, eu não consigo sair do quarto. Faz esse esforço. Eu não estou falando para você sair correndo na primeira maratona, não estou falando para você correr 1 hora. Faz uma caminhada de 5, 10, 15 minutos, só isso. Se você não se sentir bem, pelo menos depois do quinto minuto, pode puxar minha orelha. Eu estou te prometendo que você vai se sentir bem depois dos 5 minutos de caminhada. Não precisa você fazer igual eu, ansioso, igual um doido, que estava na inércia e aí resolvia correr um belo dia e cronometrava tempo. Isso me deixava muito mais ansioso, minha ansiedade ia lá para cima, virava síndrome do pânico, porque eu me Uhum. cobrava demais. Então, vai leve, pega leve com você. Terceiro ponto, exercício. Quarto ponto, alimentação. Eu estou estudando muito a relação da depressão com o intestino, que está muito ligado com a alimentação. Tem alimentos que promovem, potencializam a depressão, ansiedade, doenças emocionais. Tem alimentos que ajudam com que ela diminua. A alimentação é muito importante. Pesquisem os alimentos que são melhores para quem traz algum transtorno emocional. Quinto, espiritualidade, né? Espiritualidade. Eu não falo sobre religião. Eu não vou falar. Dificilmente você vai me escutar falando sobre religião. Eu sou espiritualista. Eu falo sobre espiritualidade. Por quê? Com o trabalho que eu faço, com o tanto que eu falo da minha história, eu acolho qualquer pessoa, porque as pessoas vêm antes de qualquer religião, né? Então eu acolho todas elas. Agora eu vou falar de espiritualidade. É muito, 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 muito importante, crucial você ter contato com a sua espiritualidade. Alan, o que você está querendo dizer? É espiritismo? Nada disso. Não estou falando nada de espiritismo, estou falando de espiritualidade. Alan, eu sou ateu. Não tem problema que você seja ateu. Mas desde que você acredite numa força maior. Qual a força que você acredita? É da natureza? É a força sistêmica? É a força dos doentes? É alguma força a mais, além de você, que você dá conta? Porque precisamos acreditar numa força maior do que a gente. Porque tem coisas, Yuri, que a gente precisa contar com essa força maior. Eu não estou falando para ficar bitolado, eu só estou falando para você acreditar. Porque a força é única. Cada um nomenclatura de uma forma. Eu, nomenclatura, a minha grande força chamada Jesus. Não interessa qual religião eu estou. Na minha, na minha religião, ele se chama Jesus. Na sua pode ser luz, pode ser energia, pode ser natureza. A minha sogra, ela é apaixonada por natureza. Ela fala que a religião dela é a natureza. Olha que coisa mais linda e profunda. Só para abrir um parênteses aqui, o nosso grande apresentador Agnello entrou aí para ver a nossa live. Um abraço, Agnello. Meu tio querido, maravilhoso, Edmilson está lá em Fortaleza. Beijo, tio. Olha A gente está só. falando sobre depressão, ansiedade, com esse E maravilhoso Alan. felicidade. E felicidade.
Ó, Alan, era para ser 1 hora de live, tá 1 hora e meia praticamente já aqui, Meu ó. Deus, peraí. Minha cachorra tá presa ali. Mas olha, eu queria antes de encerrar, e já pedindo para encerrar, não que não esteja bom, mas eu preciso liberar o Alan e deixar você com gostinho de quero mais. A gente vai sortear o livro do Alan. Eu vou colocar a promoção do 19news.com.br, também no canal do LTV no YouTube. Aproveitar para falar para você que não segue o canal, sigam as redes sociais do Alan, sigam as redes sociais do LTV. A gente tem mais de 600 mil visualizações já em 2 meses que está no ar. Tem um acesso aí de quase 80 mil diária no 19 News. Eu tenho muito prazer de falar isso, Alan, porque eu tento levar a informação com muito carinho. Eu tento levar informação. Eu sempre falo, quando eu aprendi o que era comunicação, eu aprendi a palavra muito forte que eu volto a falar, que é empatia. O que eu quero ler? O que eu quero ver? Então, se eu quero ver isso, eu transmito para as pessoas também, porque eu acho que é interessante que elas sejam informadas. Deixa eu contar uma curiosidade, quase você não vai acreditar. Olha a sintonia. Eu juro para você que antes de pegar essa camisa aqui que eu ia pegar uma camisa exatamente igual a sua. Eu só não vou correndo no meu quarto, juro por Deus. Sério? Juro por Deus, só não vou correndo no meu quarto pegar, porque não vai dar tempo que o meu quarto tá longe. Eu ia pegar uma camisa igual a sua. E assim, que prazer tá dentro disso tudo. E Yuri, a gente não pode acabar por aqui, a gente precisa fazer mais coisas juntos. A gente, cara, a Mari, que é a nossa cupido profissional, ela é minha querida amiga, assim, com todas as forças. E olha, tudo em relação vou aproveitar quem está assistindo e quem vai assistir depois que a gente terminar. A Mari está com um projeto espetacular. Ela já vinha revolucionando o entretenimento de Mato Grosso. E ela não me contou. Não, e nem vai contar porque eu não deixei. É? Mas não, a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com muito carinho, com muita responsabilidade, porque vai vir aí muita coisa livre e sem tabu aí para Mato Grosso, viu? Caramba, vai acho que você vai livre estar com a sem tabu. gente. Cara, deixa eu te falar, eu sou um telespectador total. Você acredita que essa semana, acho que foi terça-feira, a gente vai se sentindo à vontade, a gente vai batendo papo assim, gente, na live. Terça-feira, eu assisti 2 programas dela que eu sou apaixonado. Sou apaixonado pela Tinara, do Portinara, que é uma maravilhosa. A Tinara é a luz em pessoa, e pela Ivana. Outra pessoa excelente, eu conheci também pelo outra programa. Outra pessoa, Luz. E aí eu já tinha assistido da Lu Povas, que é uma prima querida do coração. Assisti inteirinho da Portinara essa semana. Assisti da Ivana. Eu sou apaixonado pela Mari. E eu vou te falar uma coisa para você de primeira mão, Alain, para todo mundo que está assistindo, que vai vir e vai assistir depois durante o dia de amanhã ou hoje, né? O programa era feito de uma forma muito expressa, porque a gente tinha todo um conteúdo de 13 editorias para trabalhar, policial, política, e a Mari se inseria ali para a gente colocar no ar. Agora não. Ele vai ter o tempo de maturação necessário para mastigar mais o conteúdo e cada vez ficar mais interessante. A gente fazia meio que ping-pong por conta da demanda de tanto trabalho que a gente tinha, que era natural do jornalismo, né? Mas agora a gente está com um projeto diferenciado, que é dar mais qualidade e menos quantidade, para que isso se torne atemporal, que as pessoas voltem a assistir como você fez, tá deitado na cama, quer assistir, quer rever o outro programa, e que resolva, que funcione, né? Que bacana. Ó, entrou o Marinho Santana, um amigão meu. Ele que me convidou para a live, que eu te falei que é o dentista mais charmoso de Cuiabá. Ele me chamou. Foi com ele que a live demorou 1h40. Essa live também, estamos batendo recorde na segunda. Yuri, deixa eu falar. Vai, fala aí. Pode falar. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu quero falar se você usou uma palavra que eu amo, que chama-se felicidade. Eu sou um estudioso de, fora saúde mental, mas sou um estudioso de suicidologia. Então, eu estou assim, com milhões de livros aqui. Depois, se vocês quiserem indicação de livro, eu passo para vocês. Eu tenho muito livro para ler, só que eu estudo muito felicidade. Um dos livros que me norteia chama-se esse. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu estudo a feliciência, que é a ciência da felicidade. Então, no final das minhas palestras, das minhas apresentações e tudo mais, eu falo sobre felicidade. E a felicidade é uma ciência. E eu consigo, e a gente pode, é que agora não vai ter como eu dar tantas dicas assim, mas vamos fazer outras lives e a gente vai falar sobre felicidade. Semana que vem eu tenho uma com a Tinara, que a gente vai falar sobre felicidade. Então, eu quero levar para as pessoas, eu não quero levar só a dor que eu passei, ou a dor que elas estão passando, que é o que eu falo. Quando eu falo transformar dor em amor, é o que eu já faço, que é o seguinte: eu levo a dor, falo como é que eu transformei a minha dor em amor, e eu trago a dor da pessoa e eu tento transformar aquela dor em amor para ela mesma.
A dor é eu um uso a remédio, né? reversão. A dor é um É, remédio. exatamente. Eu falo muito sobre auto-perdão, sobre autocompreensão, eu levo muito, falo sobre muito autoconhecimento. Mas eu me apaixonei pela felicidade. Então eu tenho estudado muito felicidade, inclusive para fazer cursos, palestras só sobre felicidade depois e tal. E eu percebi que a felicidade, assim como os outros hábitos, ela é praticada. E ela começa com nossos pensamentos. Não é clichê, parece meio clichê. Ah, pense positivo, que as coisas vão dar certo para você. Se você pensar positivo, como fosse um compromisso, como, como um compromisso com você, você vai ver que a única coisa que ela não é uma frase clichê. Se você se comprometer com o positivo. Por exemplo, o que eu faço com os meus sentimentos ruins? Às vezes eu sinto raiva por alguém ou por alguma situação. Às vezes eu sinto ódio mesmo, porque somos seres humanos. Às vezes a gente sente desespero. Eu costumo perguntar para mim, esse sentimento é meu? É o sentimento que eu quero alimentar? Não. Então tá, como que eu vou olhar com ele com carinho? Olha com ele com carinho e tira isso de você. E dessa forma, eu agradeço o sentimento, eu agradeço, eu entendo que de positivo ele me traz, mas ele não me pertence, realmente. E aí eu vou revertendo esse sentimento ruim. Então, quando a gente fala sobre felicidade, um dos pontos principais é reverta os pensamentos ruins que vêm até você. Aí eu vou deixar uma pergunta para finalizar tudo, que é o seguinte: nós temos dois lobos na nossa vida. O lobo é um animal muito feroz, mas ele é um animal muito inteligente. Ele é um animal inteligente e muito esperto. Então, somos muito inteligentes. A nossa mente é um lobo. A nossa mente é muito feroz e ela é muito inteligente e esperta. Nós temos dois lobos, o mal, o bom. O dos pensamentos positivos e o dos pensamentos negativos. Qual lobo você está alimentando? Eu briguei com meu esposo, estou sentindo ódio. Qual lobo você está alimentando naquele momento? Você está alimentando o lobo ruim, dos pensamentos positivos, do pensamento negativo, ou bom? Vamos, a partir de agora, alimentar o lobo bom, porque com a inteligência que o lobo traz, que é a nossa mente, com a alimentação diária de pensamentos positivos, a gente é capaz de conquistar literalmente o mundo inteiro. E às vezes o mundo inteiro não é casa, carro, é chácaras e altas viagens. É Às vezes dentro. o mundo inteiro que você precisa conquistar é dentro de você. E é justamente onde está a sua felicidade. Então, eu sou apaixonado por estudar felicidade. Vamos fazer um trabalho junto em relação à felicidade, se Deus Vamos, quiser. assim. E assim, e é isso. Eu queria saber uma coisa, queria que vocês, eu quero propor pela primeira vez, em primeira mão, uma dinâmica aqui, mas a gente não vai responder aqui. Eu quero que vocês levem para casa, tá? Seguinte, essa caixinha aqui chama caixinha antidepressão. Ela é uma caixinha que eu uso nos meus atendimentos terapêuticos e também no grupo de apoio. Eu vou tirar aqui se você me permitir, tá, Yuri? Claro. Eu vou tirar aqui uma carta. São muitas cartas, são 100 cartas para tratamento de antidepressão, para tratamento de depressão. Eu vou tirar uma cartinha aqui, aleatório, peraí, aleatório, e eu vou mostrar para vocês. Vou colocar na tela. Tirem print dessa tela e vocês analisem isso que está aqui nesse conteúdo. Se vocês não têm depressão, ou se não serviu para vocês, ou se não fez sentido para vocês, mande para alguém que você acha que faz sentido. Peça para essa pessoa responder para ela isso. E se vocês quiserem, me respondam na minha rede social e na rede social do Yuri. O que para você tocou? Muitas coisas em relação à saúde mental, Yuri, que as pessoas têm esse preconceito. A maioria dos conceitos da saúde mental não é só para quem tem problemas mentais e emocionais. São para todo ser humano, porque somos feitos de emoções e sentimentos, né? Então, assim, é isso que eu faço, é tirar o preconceito. Vai, Rafinha entrou, Rafinha é meu amigão. Ó, tá, vou colocar aqui um advogado, um dos melhores advogados de Cuiabá. Conheço. Além de mais lindão, é formoso, charmoso. Abraço. Parece o Superman. Olha aqui, vai. Ó, eu vou tirar aqui, eu não tô escolhendo, ó, vou escolher o Léo. Tá muito confuso aqui, vou escolher o Léo. Eu queria principalmente que a Iane respondesse isso. A Iane tá aqui na live ainda. Eu não Ó, consigo ver quem tá, só quem tá chegando, eu também mas. não. Ó, caixinha antidepressão, tá? Ele tá rindo. Caixinha antidepressão, tá? Então vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Vou ler. Vou mostrar. Peraí, tá ruim? Tá ruim? Peraí. É melhor você ler, eu só consegui ler Amor aqui até agora. Ai, como que faz isso?
Peraí, ó. Vou ler. Lê aí. Lê aí, depois Vou você ler me para manda a foto você. que eu coloco. Isso, você posta. Amor. Determinadas palavras carregam consigo, sozinhas, estruturas neuroquímicas, emocionais que afetam nosso psiquismo. Aproveite esse talento do seu cérebro e crie agora uma frase, de preferência uma afirmação, em que a palavra amor apareça 2 vezes. Olha isso, que a gente estava falando sobre felicidade e Sobre amor. amor, exatamente. Ou seja, pode Pode falar. falar. Ou seja, resumindo, o amor é ciência. Se você traz o amor no seu coração, você é capaz de reverter várias outras sensações, sentimentos e emoções. Então, faz um compromisso comigo. Escreva uma palavra afirmativa para você e para o próximo, enfim. Principalmente para você, que tem a palavra amor 2 vezes. E aí, mande para você, mande para mim, manda para alguém que você gosta, ou então manda isso. O Yuri, eu vou tirar foto e o Yuri Mano, a vai gente postar. coloca nos stories, a gente pede para as pessoas escreverem no stories, Isso, sem problema. isso. Vou falar pro Yuri fazer o engajamento aí. E aí a gente pergunta. É porque não dá para aparecer, né, Yuri? Aqui, ó. É, Peraí. mas Tá muito, muito. mas muito interessante. Mandem a sua frase com 2 palavras amor. Responda para você mesmo. Se quiser compartilhar com a gente vai ficar muito feliz. Né, Alan? Isso é uma ferramenta muito bacana. Porque eu Ó, acho que vai já cair de novo. de novo? Meu Deus do céu. Alan, Muito dá bacana. suas considerações finais para que o pessoal fique com gostinho de quero mais para uma próxima live, para eu poder fazer as considerações finais aqui da nossa live, que foi muito produtiva no meu ponto de vista. Gente, Nath, uma amigona minha. Gente, primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu queria só falar para vocês o seguinte: em tempo de pandemia, com pandemia, sem pandemia, vamos nos conectar com o nosso próprio ser. Eu sou adepto da constelação familiar sistêmica, que é a paixão da minha vida, fora a programação neurolinguística. Vamos escutar músicas edificantes, algumas estratégias que eu tomei. O Yuri vai me matar, porque ele é comunicador, jornalista, ele vai me matar. Mas já tem algumas semanas que eu estava precisando me isolar um pouco das notícias, né, da televisão. Então, hoje em dia, eu parei de ver as notícias da televisão, eu vejo alguns pontos específicos de estatística, de cuidado e tudo mais, e das ferramentas de cura, né? E não me alimento mais nisso. Já tem mais de 2, 3 semanas que eu parei de viralizar conteúdos negativos, no sentido, aqui na UTI tá muito ruim, tem gente morrendo. Parei de fazer isso. Eu me propus a viralizar apenas conteúdos edificantes, porque eu acredito muito na força do pensamento, e se nosso pensamento está ligado com tragédia, a gente vai trazer tragédia. E isso gera uma ansiedade absurda. Não é porque eu já superei ou eu estou em superação, porque é uma jornada, não é uma cura, é uma jornada, que eu não sou acometido por esse tipo de sensação. Muito pelo contrário. Eu ainda mais, porque eu estudo muito autoconhecimento. Então eu me analiso o tempo todo. Então, assim, parei de ver jornada.